7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora con Paulo Abreu, el doctor Paulo Abreu, ex secretario ejecutivo de la CIDH, titular de o secretario en funciones durante el golpe de Estado en Bolivia, relator del informe del organismo sobre las masacres en Sacaba y Sencata, además experto en derechos humanos, conoce muy detalladamente lo que ha pasado en el vecino país de Bolivia. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Se investiga ahora no solo el supuesto préstamo de armas desde Ecuador, desde Argentina, sino también ahora desde Chile y desde Brasil. Sin embargo, en el Ecuador, a diferencia de Argentina, donde ya se ha comenzado un proceso de investigación formal en contra del expresidente Mauricio Macri, en el Ecuador no ha pasado absolutamente nada. Incluso en la Asamblea Nacional el tema no se ha podido discutir. ¿Cómo mira usted, doctora Abreu, el avance de este proceso de investigación que se realiza en Bolivia sobre el préstamo de armas de diferentes países para reprimir a la población civil durante el golpe de Estado que puso en el poder a la señora Yanine Áñez? Buenos días, bienvenida. Buenos días. Buenos días, estamos escuchando. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, gracias por tenerme acá. Efectivamente, a mí me parece que estamos frente a uno de los más graves escándalos en materia de violación a los derechos humanos en nuestra región. Como ustedes saben, en nuestra región, muchos de los países han vivido procesos traumáticos de intervención externa durante las dictaduras en los años 70 y 80, y ha sido todo un proceso muy progresivo y difícil construir a lo largo de estos años legados para enfrentar ese contexto de violência, os efeitos desse contexto de violência, os efeitos que são transgeneracionais, de maneira que, incluso, o próprio processo de formação de uma institucionalidade em matéria de direitos humanos, uma institucionalidade regional, a construção do sistema interamericano de direitos humanos, a construção de direitos humanos Mercosul, todas as primeiras decisões desse sistema internacional e regional de proteção aos direitos humanos tem que ver com a afirmação do direito à memória, à verdade e à justiça, e com o compromisso de la não repetição destas práticas que eram efetivamente as práticas de coordenações repressivas entre nossos estados para promover violação aos direitos humanos. Esse passado comum que nós expressamos e construímos nunca mais, por meio da formação de uma consciência regional orientada ao respeito de um piso mínimo de direitos que devem ser sempre resguardados, a afirmação de regras e princípios éticos para poder articular a convivência social em uma região, ha sido a grande meta política de uma larga luta social, não? Toda essa construção não ha sido possível, só ha sido possível graças ao trabalho comprometido de organizações sociais e de movimentos de direitos humanos ao longo do tempo. De maneira que nesse momento, identificar a repetição de uma prática nociva de articulação entre os estados para volver a reprimir o povo, a entrega de armas para reprimir as protestas sociais, que são a mais legítima expressão do exercício das liberdades públicas dentro de um ambiente democrático, é grave retrocesso, dos piores retrocessos que se poderia haver generado em nossa região. Durante décadas, esta institucionalidade de proteção aos direitos humanos não existia, foi duro construí-la, e nós não podemos permitir que simplesmente se genere a partir da identificação de governos nesse passado mais recente, que se permita lograr impactar na vida do exercício dos direitos humanos em nossa região, de maneira a violar a proteção da dignidade humana em nossa região sem uma profunda investigação. Quero felicitar ao povo e ao governo argentino de haver nesse momento
decididamente investigar esta possível colaboração de seu governo nesse processo de envio de armas para a Bolívia, e também as autoridades bolivianas por haver decidido também profundizar estas investigações, porque a regra em nossa região é a impunidade, a regra é a invisibilidade, a regra é o ouvido, é impedir que estes temas sejam levados à visibilidade pública para proteger a los dueños do poder, não? Então, a decisão desses dois países de profundizar essa investigação pode ser um primeiro passo para estimular que outros países e outros estados da região hagam o mesmo. Equador deveria instalar imediatamente uma investigação em um duplo sentido, não? Tanto porque aparecem essas denúncias de que também se utilizou da institucionalidade do Estado equatoriano com os recursos públicos do Estado equatoriano, com os recursos do povo equatoriano, se utilizou do envio de materiais bélicos à Bolívia para reprimir o povo de Bolívia. Pero também há denúncias de que em la repressão das protestas que passaram em Equador, também Peru e Colômbia haveriam enviado armas bélicas para Equador. Então, talvez de todos os estados que estão involucrados neste novo Plan Cóndor II de coordenação regional dos governos para a repressão, Equador é aquele que foi ator passivo e ativo nesse processo. Tanto enviou armas possivelmente enviou armas para reprimir o povo e os movimentos sociais em Bolívia, quanto recebeu armas para que pudesse promover repressão a suas protestas recebidas desde outros estados da região. Seria a justiça equatoriana, se levada em sério, seria um lugar privilegiado para proceder com as investigações e denunciar esse estado de coisas que requer de nossa parte a máxima atenção para impedir esse retrocesso democrático nessa região. ¿Cómo está, doctora Brau? Buenos días. Todo lo que ha pasado en nuestra región, en nuestro país en octubre del 2019, usted ha citado ese episodio en el que hay también denuncias de que Perú y Colombia habrían aportado con armas, con municiones para la represión, que cobró vidas además, y que hay denuncias de violaciones de los derechos humanos. Y lo que ha pasado en Bolivia con el gobierno de Macri, con Bolsonaro y con el gobierno de Ecuador, que también habría aportado con material antidisturbios. ¿Es solo eso, la importación, digamos, en este caso, de material antidisturbios, o también se trata de la importación de un modelo político, económico, antidemocrático que quiere imponerse a la fuerza? Bueno, em primeiro lugar, quero registrar que eu todavia não he accedido a documentos probatórios de que puedan revelar que efectivamente Chile e Brasil han participado. Poderão surgir estes documentos nos próximos dias. Sei que já ha havido declarações de autoridades gubernamentales de la região nesse sentido, pero de minha perspectiva personal, eu todavia não he accedido a documentações que comprovam a participação de Chile e Brasil até o momento. Eu he accedido a documentações de Peru e Colômbia sobre Equador, e de Equador e Argentina sobre Bolívia. Não, eu entendo e creio que o sentido de sua pergunta é muito importante, porque para que se pudesse generar uma articulação para intercambiar armas e imponer um padrão de repressão, esse processo de coordenação repressiva entre as instituições de segurança nacional destes países tem que ter um respaldo de um processo de coordenação política. Eles não se generam autonomamente sem uma direção política. E a direção política tem como fundamento
a decisão de reprimir os movimentos sociais, de impedir questionamentos a los fracassos do ciclo de governos que nossa região ha estado vivendo durante estes últimos anos, e obviamente que aí está por detrás algum tipo de imposição de determinado modelo de governo, porque cada destes países que han coordenado entre si para poder generar estas ações repressivas conjuntas, ou seja, para generar essa vergüenza que é a de haver articulado uma repressão contra seus próprios pueblos, retrocedendo às práticas ditatoriais dos 70, todos esses governos tinham perfil político, não é perfil de governos que veniam de uma lógica de nacionalista muito influenciado por a visão de Trump na região, e creio que há aí nesse sentido algum tipo de identidade política que ha permitido facilitar o ambiente para essa coordenação repressiva, não? Ou seja, isso incluso ajuda a diferenciar esta articulação, essa cooperação repressiva de outras formas de cooperação em matéria de segurança. É muito comum que os estados da região generem processos de intercâmbio de boas práticas, de intercâmbio de inteligência, de capacitação recíproca para estabelecer, fortalecer as capacidades institucionais dos estados de maneira recíproca. Ou seja, a cooperação regional é algo que deve ser estimulado e é parte da lógica das relações diplomáticas internacionais entre os países. O que é absolutamente inadmissível é instrumentalizar esse ambiente de cooperação para fines repressivos, para fines de violação dos direitos humanos, não? E não para fines de promoção da democracia, das liberdades, promoção dos próprios direitos humanos. Então, é desvio de finalidade que se ha generado nas institucionalidades internas dos estados e no próprio espaço institucional multilateral, onde se permite a articulação e o encontro entre estes governos. Então, me parece que uma coisa realmente deve estar conectada à outra, porque não é impossível desviar a finalidade institucional de instrumento tão relevante que é a cooperação internacional sem uma decisão política orientada a determinadas finalidades específicas, e nesse caso a finalidade de reprimir, de desmobilizar e de generar novo ciclo repressivo às organizações sociais, aos movimentos sociais e à sociedade civil de nossos países. Doctora Brau, usted dice que es necesario tener voluntad política. Tomando en cuenta la situación política del Ecuador, ¿usted cree que va a existir esa voluntad política para que aquí, al interior del país, se dé paso a esa investigación? Porque, como le decía, acá no ha pasado nada, a diferencia de Argentina, donde sí se ha dado pasos importantes en ese sentido, pero como usted señala, hace falta voluntad política y la identidad política por la que atraviesa hoy el Ecuador. ¿Podrá generar esa apertura, cree usted, para que se lleve a cabo esa investigación por un lado? Por otro, ¿cómo comprobar que estas armas que prestó el Ecuador o que prestó en su momento Argentina, y si es que se confirma que Chile y Brasil lo hicieron también, se utilizaron para la represión del pueblo en Bolivia y constituya un delito de lesa humanidad? Bueno, dos aspectos. El primero de ellos es que estas investigações devem avançar por dentro do sistema de justiça. Uma denúncia que pueda estimular ou disparar o funcionamento do sistema de justiça pode ser, segundo compreendo, dentro do Estado de Direito equatoriano, pode ser apresentado por um conjunto de organizações, pode ser apresentado por um setor social, e vai depender, sim, de pressões que a Fiscalia poderá sofrer
pressões sociais legítimas, não? Para dar a devida importância a esse tema e apurar responsabilidades, identificar responsabilidades como deve ser. Então, me imagino que, mais allá da vontade política do parlamento, do próprio governo empurrar isso ou não, me imagino que devem existir caminhos e canais por os quais a própria sociedade civil equatoriana, organizando os documentos que estão disponíveis ou a partir das denúncias públicas que estão realizadas, solicitar e ativar o sistema de justiça do país segundo seu processo jurídico interno. Então, ojalá se genere aí algum tipo de articulação social que empurre estas investigações e ojalá o sistema de justiça do país pueda llevárselo em sério e não entrar em um ciclo de proteção de pessoas violadoras e perpetradoras das regras que não são apenas, insisto, não apenas regras internas do país, mas também as regras internacionais. E em segundo lugar, a comprovação de que estes, porque o simples intercâmbio de armas por afuera de las regras, isso em si já é uma violação que já deve ser investigada. Se estas armas foram utilizadas em las massacres, se foram estes materiais que especificamente foram utilizados para a repressão e han sido os materiais decisivos para a violação do direito à vida, com as pessoas fallecidas, isso vai ser objeto da própria investigação. E eles generarão uma conclusão nesse sentido, e isso poderá agravar as denúncias e agravar as responsabilidades das pessoas que são eventualmente estão vinculadas a esta situação. E por último, em Bolívia especificamente, há um grupo de expertos internacionais instalado por a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o RIEI Bolívia, que nesse momento está investigando se estas violações que han passado no país se constituem e caracterizam como graves violações dos direitos humanos, ou se suas particularidades são compatíveis com a caracterização de crimes de lesa humanidade. Essas conclusões desse grupo de expertos serão fundamentais, porque aí poderão caracterizar que tipo de crimes se han cometido a partir do eventual uso destas armas. Então, é uma cadena e estas conclusões e estas investigações poderão, a sua vez, alimentar as investigações de los processos de justiça interno, tanto dentro da Argentina quanto dentro de Bolívia e, eventualmente, dentro da justiça do Equador. Então, são tarefas que estão pendentes, dependendo exatamente do avanço das investigações. Doctor Abreu, usted que fue parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y viendo todo lo que está sucediendo en nuestra región, en todo el continente además, porque ahora vemos, por ejemplo, lo que ha pasado en Haití con profunda preocupación, el asesinato de Jovenel Moise, lo que está pasando en Cuba y en otros países. ¿Cuáles son los retos que tiene que enfrentar digamos, los organismos regionales? Acá en el sur teníamos la UNASUR, que se vino a menos por, sabemos, esta corriente que hubo en los últimos años, pero digamos todavía está la OEA, pero la OEA está en manos de Almagro, entonces eso genera dudas, la participación de Almagro en el proceso de Bolivia, por ejemplo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la región para recomponerse y para que estos organismos le puedan dar respuestas a países como los nuestros, en donde la democracia se ve amenazada? Efectivamente, a criação do Mercosul, a criação da UNASUR e a própria criação da OEA han representado a concreção dos esforços dos Estados para desenvolver uma institucionalidade regional capaz de dar conta das demandas do passado recente, destas violações, para representar anticóndor, mas também para as novas demandas sociais. E desafortunadamente toda a construção desta
institucionalidade nesse momento está sendo posta em xeque frente à descoberta desse desvio de finalidade, destes espaços para generar repressão. Essa institucionalidade regional é resultado de muita luta social. Não? Tampouco é um caminho cerrado, um processo concluído. Eu creio que os Estados têm por delante inumeráveis desafios que devem ser abordados por meio de políticas públicas que possam lograr impactar a vida das pessoas, que possam contribuir a ampliar a proteção da dignidade humana na região, não? Que poderiam significar avanços e representar instituições mais fortalecidas. E agora, me parece que o que estamos frente a uma realidade, a uma fotografia que desnuda um pouco ou os limites desse sistema ou como ele está fracassando para responder a estas novas demandas sociais. Porque é muito sintomático que quando a região de novo vive uma ola de protestas sociais dentro do contexto de pandemia, mas outras fora do contexto de pandemia, a resposta ha sido uma resposta tradicional repressiva. Ou seja, estes espaços não han funcionado como espaços de mediação para canalizar estas demandas sociais, que são demandas comuns a todos os estados, e construir um ambiente regional hacia as próprias finalidades desses órgãos, que é construir a paz social, a cooperação entre os países e uma agenda positiva de afirmação da democracia e dos direitos humanos. Então, haveria nesse momento que repensar essa institucionalidade, obrigando as pessoas involucradas a construir espaços e lógicas novas sobre o que já foi construído até o momento, não? Como a própria história dos direitos humanos na região, e generar essa nova consciência. É bastante desafiadora essa tarefa, mas me parece que talvez o primeiro passo seja exatamente fortalecer a posição da sociedade civil na região, reconhecer, forçar a abertura de canais de participação social e não seguir com esta agenda de cierre de los espaços de participação social na região, e aí enfrentar diretamente estas estruturas de poder, reconhecendo que temos que aprender com o passado. Nós já hemos vivido um passado de violência, em los quais os governos foram autoritários, a sociedade civil não era valorada em seu rol, os direitos humanos não eram na agenda e não era uma referência ética de organização da vida social, e as democracias eram desprestigiadas para manter o poder das mesmas pessoas na região. Então, aprender com esse passado e pensar a apontar um presente e um futuro de construção de uma nova institucionalidade regional, me parece que é uma reflexão e uma tarefa inevitável frente a lo que nós estamos identificando nesse momento. Doctora Brau, ¿cómo entender las declaraciones del señor Almagro, titular de la OEA, en el sentido de pedir un minuto de silencio para las víctimas de las masacres en Bolivia y exigir justicia para ellas, tomando en cuenta que él suscribió estos informes que de cierta manera empezaron o gestaron la crisis que llevó luego a todo lo que ya conocemos en Bolivia? ¿Cómo entender ahora que el señor Almagro exija justicia para esas víctimas y que haya pedido un minuto de silencio en honor a estas personas que murieron precisamente en el marco de estos disturbios, de estas protestas por las elecciones en Bolivia? Particularmente, eu prefiro não comentar atitudes individuais nesse processo. De toda maneira, me parece que desde quando a Comissão Interamericana entregou seu informe, em 2019 todavia, a organização, e lo hizo público, incluso a comissão articulou e trabalhou de maneira árdua para instalar o RIEI, a comunidade regional e internacional e o próprio organismo da OEA foi informado oficialmente por um desses órgãos políticos principais, que é a comissão, um desses órgãos principais,
técnico e autônomo, que é a Comissão Interamericana, de lo que está passando em Bolívia. E houve ciclo, quando a comissão sai com seu informe e dá a conhecer à comunidade internacional de lo que está passando, houve ciclo de negação, houve ciclo de intento de descaracterizar, de deslegitimar o informe da Comissão Interamericana, e obviamente que este ambiente, essa tática de descaracterizar informe técnico realizado com muito rigor metodológico de parte da comissão é parte de uma estratégia de impunidade, uma estratégia de proteção aos perpetradores dos direitos humanos no país, como se a oportunidade política fosse parâmetro para medir quando se deve ou quando não se deve denunciar violações aos direitos humanos. Então, essas informações já estavam dadas, já eram públicas, já estavam postas desde o segundo semestre de 2019 à disposição da organização, tal qual outras vezes han passado com informes que a comissão ofereceu sobre a realidade de outros países da região, das crises recentes em Nicarágua, das crises recentes em Venezuela, em Chile, em Haiti mesmo, em Colômbia, e algumas delas han tenido acolhida e receptividade, incluso para serem apresentadas dentro do Conselho Permanente da organização, e outras não. Algumas delas, a comissão ha sido el eje motor de tradução da abordagem da resposta institucional da organização, e outras se ha construído outras dinâmicas para poder enfrentar estes temas que não necessariamente ponendo no centro da agenda as violações aos direitos humanos. Então, creio que são questões que nos fazem pensar que há que melhorar os protocolos dentro desses organismos internacionais para que eles possam ter cada vez mais credibilidade e possam ter uma resposta equitativa dentro da região, não sem critérios de oportunidade política para medir quando é e quando não é conveniente dar força e visibilidade aos informes técnicos da Comissão Interamericana. Talvez uma das possibilidades seria estabelecer conjunto de regras que caracterizem a obrigatoriedade de discutir os informes de visitas da Comissão Interamericana em qualquer estado, independentemente do quórum, independentemente da correlação de forças que estejam instaladas dentro da organização, independentemente do viés político e da visão política do titular da Secretaria-Geral do momento, para que se pueda assegurar parâmetros e critérios comuns e similares na abordagem de violação aos direitos humanos para todos os estados da região. Então, há reflexões que valem a pena ser realizadas a partir desta experiência recente. Muy bien, muchísimas gracias. Le queremos agradecer a Paula Brau, del doctor Paulo Brau, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y experto en derechos humanos que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Brau. Muy amable, un gusto.